Você acha que o Bolsa Família é o maior entrave para o desenvolvimento do Brasil? Pois nesse vídeo eu vou te provar que na verdade o SUS é muito pior. Para contar essa história em mais detalhes e te trazer toda a informação necessária para você entender como o SUS atrapalha o desenvolvimento do Brasil, nós vamos utilizar a personagem médica Fabiana. A nossa personagem veio de uma família pobre, mas conseguiu se formar em medicina. E o sonho dela era abrir uma clínica hospitalar no bairro onde ela nasceu para atender as pessoas da comunidade que ela conhece desde pequena. Só que o sonho dela de abrir a própria empresa hospitalar jamais irá acontecer e o culpado disso é o SUS. Eu vou te explicar em detalhes. Em primeiro lugar, o SUS está diretamente ligado ao aumento dos gastos fixos do governo. Os gastos fixos do governo são aqueles que ninguém pode mexer. Passa ano, entra ano e aquele dinheiro que entra no caixa do governo já está destinado para uma coisa certa. De 2003 até hoje, os gastos aumentaram de 80% para 94%. E o SUS é o terceiro maior gasto fixo do governo, chegando a custar 300 bilhões por ano aos cofres públicos. Ou seja, isso significa que a cada R$100 gastos pelo governo federal, 94 vão para os gastos fixos. E o que sobra são para as despesas discricionárias ligadas às emendas parlamentares e o investimento que chega no máximo 2%. Por isso que o Brasil também não consegue investir mais nada, a estrutura do Brasil parou no tempo. Então, dessa forma, chegando a quase 300 bilhões, o SUS é o terceiro maior orçamento de gastos fixos do Brasil. Como você deve de saber, o SUS tem muitos funcionários e todos os anos esses funcionários querem aumento de salário. Isso significa que esse gasto fixo automaticamente vai necessitar de mais impostos para manter o aumento dos salários e os investimentos nos equipamentos do SUS que são necessários. E olha, o Brasil é bem grande, né? O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Imagina só, dinheiro para o SUS em todos esses municípios do Brasil, é muitos recursos necessários. Então, esse é o primeiro entrave para a nossa personagem, a médica Fabiana, realizar o sonho de ter sua própria clínica no bairro onde ela nasceu. Agora imagine a seguinte situação, como Fabiana veio de uma família pobre, ela teve que trabalhar 10 anos no postinho ou trabalhando num hospital do SUS para juntar dinheiro para montar a clínica tão sonhada dela. O problema é que a cidade dela é pobre e os políticos locais, vereadores, prefeitos, secretários da prefeitura sabem que a população mais pobre vai depender do SUS, do atendimento estatal da saúde, enquanto for pobre. Então, nós temos mais uma entrave para que a Fabiana realize o seu sonho de ter sua própria clínica privada, certo? Os políticos locais não têm interesse que isso aconteça. Então, eles vão articular de todas as formas possíveis para que esse sonho dela não se concretize. Ou seja, nesse caso, nós vemos claramente um conflito de interesse entre o povo empreendedor, a população real que paga impostos, e os políticos e o Estado. Essa situação não é apenas contraditória, mas também ela atenta contra a democracia, porque nesse caso o Estado está ocupando o espaço da iniciativa privada, rompendo com a prerrogativa da Constituição que assegura o direito à livre iniciativa a todos os brasileiros. Dando seguimento à nossa história hipotética, em dado momento o Brasil de repente entra em uma nova crise econômica e muitos comércios de bairro, comércios pequenos começam a fechar. Pessoas que moram em cidades pequenas e médias que são muito afetadas por essa crise econômica são obrigadas a se mudar para as grandes capitais como São Paulo. À procura de empregos, essas pessoas vão deixar as cidades do interior e provavelmente nunca mais irão voltar. Ao mesmo tempo que a crise acontece e muitos empreendedores quebram, o postinho do SUS e o hospital do SUS continuam lá de pé. Mesmo com uma estrutura precária, eles continuam lá recebendo injeção de recursos públicos. Para piorar a situação, o prefeito que acabou de ser eleito dessa cidade diz que vai construir mais um postinho e mais um hospital público. E isso acontece ao mesmo tempo que o comércio está em grande crise, as pessoas estão perdendo todo o investimento que elas fizeram durante anos para viver do seu negócio. Isso também nos prova como o governo é descolado da realidade, da dramática realidade da população brasileira, como se o governo fosse ali eterno, eternizante e nunca sofresse absolutamente nenhum abalo, apesar do povo estar sofrendo na pele as consequências graves de uma crise financeira. E como resultado dessa crise financeira, nós teremos o aumento de impostos, o aumento de juros e o aumento da inflação, dificultando a situação da sobrevivência da população. Nesse cenário dramático, a nossa personagem médica Fabiana, ela percebeu que ela não poderá realizar o sonho de abrir a sua clínica e terá que esperar pelo menos mais 10 anos essa crise do Brasil passar e ela juntar mais dinheiro para ela poder finalmente realizar o seu sonho de ter seu próprio empreendimento de medicina privado. Porém, apenas um ano após essa crise estourar, Fabiana recebe a mensagem de que foi demitida, desligada do seu emprego ou no hospital público ou no postinho de saúde público. Isso porque, no dado momento, apesar do aumento das receitas e dos repasses para o setor do SUS, haverá cortes e corte de despesa, corte de funcionários. E agora entra aquela questão, como que é possível, mesmo tendo aumento de repasses para o SUS,
médicos sendo demitidos ou trabalhando numa situação tão precária que acabam desistindo e entregando o seu emprego. A questão é que o sistema do SUS é um sistema de empresa estatal. Como o próprio ex-presidente Fernando Henrique disse, o SUS foi arquitetado por médicos comunistas. De quando é que data o SUS, Sistema Único de Saúde? Foi da Constituinte, de 88. E os médicos sanitaristas, em geral comunistas, propunham a ideia de um sistema único de saúde. Então agora a Fabiana perdeu tudo que tinha e principalmente o seu sonho de ter o seu próprio empreendimento. O que nós podemos entender, o que nós podemos aprender dessa história é que como o SUS faz parte dos gastos fixos do governo, que acabam todo ano pressionando o aumento dos juros, o aumento da inflação, o aumento do endividamento e por consequência o aumento de impostos, o avanço da rede pública de atendimento do SUS fez com que não só ela não pudesse realizar o sonho de ter o próprio negócio, assim como tantas outras pessoas que moravam no bairro dela e que tiveram que ir embora para a capital para conseguir um emprego. Porque o SUS, sendo um sistema do governo federal que age em conjunto com os municípios e com os estados, ele tem como prioridade a própria existência e não a existência da população, não a qualidade de vida da população. Ele visa a sua existência, a sua continuação. E isso, pessoal, realmente faz parte de uma grande insanidade socialista comunista, porque do que adianta a população ter acesso a um sistema de saúde se ela não consegue ter renda, ela não consegue sobreviver, porque ela não tem mais emprego e ela não consegue empreender no lugar onde ela nasceu. E essa é a realidade dramática de vários lugares aqui no Brasil. Do que adianta as pessoas terem acesso ao serviço público se elas não conseguem mais ter dignidade, porque além do dinheiro do salário não compra nada, na maioria das vezes elas perderam os poucos empregos que tinham nas suas localidades. Fabiana, assim como tantos outros brasileiros, nunca mais poderá empreender, pois está 100% sequestrada pelas ações e as decisões de governo que consomem bilhões em recursos dos impostos que os brasileiros pagam como se fosse um cheque em branco. Por esse motivo, por destruir toda a iniciativa privada, principalmente nas localidades pequenas, é que o SUS é muito pior do que o Bolsa Família, muito mais danoso para a economia e para a população brasileira do que o próprio Bolsa Família, que tem um orçamento bem inferior ao do SUS. Ao contrário do que muitos brasileiros pensam, o Estado não é bonzinho. Ele quer sim ocupar o lugar da iniciativa privada, prejudicando o planejamento de várias famílias, prejudicando a vida econômica de várias pessoas que sacrificaram a sua vida, o seu tempo para melhorar, para ter uma renda melhor. O Estado não está nem aí, ele passa por cima de patrola, certo? E os políticos vão em cima e a própria população acaba votando nos políticos que querem destruir a própria população. É isso que a gente está vendo acontecer no Brasil desde sempre. Pois bem, antes de encerrar esse vídeo, você já pensou que vergonha seria o Brasil de 200 milhões de habitantes, com um território desse tamanho, ser ultrapassado pela pequena Guiana, de apenas 800 mil habitantes? Pois exatamente foi o que aconteceu. O Brasil foi ultrapassado em renda pela antiga Guiana inglesa, hoje atual Guiana, país que fica ao norte do Brasil, que tem apenas 800 mil habitantes. Você quer entender mais sobre essa história chocante, como o nosso país está tendo uma queda na renda, um empobrecimento tão grande? Então assiste esse vídeo que eu vou deixar no final, que é o último vídeo que eu fiz, que é muito importante sobre esse assunto de como o PT destruiu a economia do Brasil. Então, por esse vídeo é só, espero que você tenha recebido uma ótima informação, que tenha abrido a sua mente sobre a questão da economia e da realidade do Brasil. Te vejo no próximo vídeo, então até mais, tchau.